Olá, estamos começando mais um podcast, o seu podcast sobre negócios, mas nas suas diferentes vertentes, inovação, gestão, recursos humanos. E hoje o grande tema é inovação e nós trazemos aqui o founder da Rubus, Daniel Carius. Olá, Daniel, que bom que você está aqui comigo hoje. Obrigado pelo convite, Marcelo, agradeço pelo convite. Nós estamos aqui também com o Thiago Abrão, secretário de Desenvolvimento e Inovação de Barretos. Thiago, muito obrigado por estar aqui conosco ajudando nessa entrevista. Obrigado, Marcelo, que eu agradeço o convite. Vou começar com você, Daniel. Eu queria que você falasse um pouquinho da Rubus, o que ela é, qual que é a proposta de valor para os seus clientes. Perfeito. A Rubus a gente fundou ela há 4 anos atrás, né? Esse ano a gente completa 5 anos de vida aí. Passamos pela fase da arrebentação, né? Que é os 2 primeiros anos ali. O segundo ano é o ano mais desafiador aí para todo mundo que está empreendendo, né? O primeiro ano, você quando vai começar, a gente entendeu as dores do mercado. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José dos Campos. E aí fui prestar uma consultoria para uma empresa no Rio e entendi as dores imobiliárias, né? Essa empresa é uma empresa que atuava há 14 anos no mercado, é uma empresa focada em terrenos, era um land bank, né? Um banco de terrenos, e fui entendendo ali as dores, que eles tinham muitas dores porque eles não tinham muitas automações, enfim, algumas coisas que a tecnologia possibilita, né? E aí eles perdiam muitas oportunidades, focavam só em grandes negócios, só que o maior volume de negócios no Brasil estão nos médios e pequenos negócios, né? Os grandes são poucos negócios, eles acabam perdendo muitos. E aí foi quando eu entendi a dor ali de um outro empresário e fiz uma proposta de sociedade. Foi aí que a gente fundou a Ribus para atender as dores imobiliárias ali inicialmente, né? Desse banco de terrenos que foi expandindo para que hoje se tornou uma esteira completa para o incorporador. Desde o pequeno até o grande incorporador, a gente atende ele em vários momentos da trajetória dele, né? A sua história é muito parecida com vários empreendedores, que é a identificação de um problema e a partir dessa identificação achar uma solução, uma plataforma que pudesse resolver essa dor. Mas eu queria que para fazer isso, o próprio empreendedor tem grandes dores. E eu queria que você dividisse com o nosso público, aquele cara que está começando as startups, quais foram as barreiras que vocês tiveram que superar no começo da Ribus? No começo a gente teve uma barreira muito grande, primeiro regulatória, porque a nossa infraestrutura ela é em blockchain, né? Então, para você, estou falando de 5 anos atrás, então o Bitcoin hoje ele já é conhecido, mas né, as pessoas, quando você fala de blockchain, as pessoas já falam, o que é isso e tal. Então, é o sistema que está por trás do Bitcoin, né? Então, como funciona como um cartório da internet, o que está escrito ali fica de forma imutável, que você consegue executar automações de forma mais rápidas, de forma que você não depende de um ser humano. Então a gente teve muitas barreiras regulatórias no início para provar para o mercado que o que nós estávamos fazendo era o uso da tecnologia e não em si... como toda tecnologia nova, toda tecnologia emergente, ela é usada para aplicação de golpes, né? A gente viu o Pix aí, quantos golpes tiveram, mas foi uma tecnologia que veio e foi difundida no país inteiro, só que todo mundo, no início de uma tecnologia emergente, né, uma tecnologia nova, a gente tem aqueles maus elementos que se apropriam. Então a gente teve no início muitas barreiras por causa de pirâmides financeiras envolvendo Bitcoin, e até a gente explicar que a nossa infraestrutura era em blockchain, o que estava por trás do Bitcoin é o que gera todo o valor que hoje ele tem, que é a blockchain. Então a gente teve, primeiro, barreiras regulatórias. Segundo, barreira da inovação, porque você tentar inovar no mercado imobiliário, que é um mercado extremamente conservador, né? Que ele só não é mais rudimentar do que o mercado da pesca. Porque o mercado da pesca é o mais atrasado em questão de inovação, né, no Brasil. Então, depois é o mercado imobiliário, né? A gente constrói há 100 anos da mesma forma, né, herdada pelos portugueses, tijolo. Você vai falar de um tipo de construção diferente, de steel frame, você já espanta o empresário do setor imobiliário. Então, uma inovação na área imobiliária também foi muito difícil, porque é uma área com pouca disrupção. Né? Não é que nem o mercado financeiro que você você vê inovações ali dentro e as pessoas são mais receptivas com a inovação. Então, a inovação dentro do mercado que não costuma inovar foi outro grande desafio. Né? Esses são os 2 desafios da área profissional maior que nós encontramos. E o outro desafio que não costumam falar os empresários, mas eu vou compartilhar aqui, que é o desafio pessoal. A empresa no Rio de Janeiro, a sede, né? E eu resido no interior de São Paulo. Então, ficar trabalhando distante da família é muito difícil também, que é a dor ali que está no bastidor, né? Que não é a dor ali empresarial,
Mas o empresário, o empreendedor, ele é um ser humano, né? Então ele tem dores ali na área pessoal. Então ficar longe da minha família também no início foi bem complicado para mim. Ficar a semana inteira fora, voltar final de semana. Às vezes não conseguia nem voltar final de semana porque startup no início, né? Você faz tudo. Você é o programador, você é o advogado, você é o contador, você faz tudo, né? Desde o café até fechamento de cliente. Então no início eu tinha esse desgaste familiar muito grande, então também foi outro desafio que a gente teve que superar, né? A barreira regulatória, a barreira de inovação no mercado que não é tão inovador e a barreira da dor pessoal ali foram os principais dores que eu sofri ali no início da fundação da empresa. Thiago? Então é muito interessante ouvir, né, Marcelo, pelo fato de que o depoimento do senhor é muito bacana porque tem muitas pessoas empreendendo, né? E as pessoas elas precisam procurar algo que os conforte, que tenha um relacionamento de resolução de uma dor, como você buscou, e também tem a questão pessoal, né? Eu vejo a gente, principalmente aqui no Hub do Comitiva, a gente vê pessoas que saíram de emprego para poder empreender, para poder buscar o seu sonho com startup, e a gente sabe que isso não é fácil, mas a gente fica muito feliz de ver uma startup igual a Ribus, que já com quase 5 anos, com um movimento bem grande e com certeza inspira bastante outras pessoas a trilhar o mesmo caminho. Uma dor também, Marcelo, até comentar com você, né? O empreendedor, né? Cara, os nossos 15 primeiros meses foi faturamento negativo. Foi, né? Hoje já passou do break-even, já passou é uma financeiramente. Hoje a Ribus ela virou uma holding e a gente embaixo dela nós temos 4 empresas que funcionam. A Ribus é a holding, né, majoritária dessas empresas, né? Então cada empresa ali tem uma linha de atuação específica, né? Uma empresa que agrega, a gente trabalha estruturação e desenvolvimento imobiliário para aquele incorporador ou para aquela pessoa que deseja ser um incorporador. A gente faz todo o desenvolvimento e estruturação imobiliária. Basicamente, a pessoa vai cadastrar o terreno dela na nossa plataforma. A gente tem uma IA desenvolvida já há mais de 2 anos, mas aprimorada nos últimos 6 meses, realmente com um refino total. Então, você cadastra o seu terreno, você já sabe o que o seu terreno produz. Então, do ponto de vista ali, o que pode ser feito naquele terreno, de acordo com o plano diretor da sua cidade. Então você consegue ver exatamente quanto vale o seu terreno do ponto de vista do que ele produz, que é assim que você calcula quanto vale uma área, um terreno. Não só um terreno, tá, pessoal? A gente teve diversos clientes que tinham uma casa e ele falou, cara, será que é mais fácil eu vender essa casa ou eu derrubá-la e levantar uma edificação? Onde eu vou ganhar mais? Então a nossa ferramenta ela proporciona isso. A gente faz o desenvolvimento imobiliário. O que é o desenvolvimento imobiliário? A gente acompanha o empresário em todas as fases para que ele saia de um terreno para um empreendimento. Então, licenciamento ambiental, licenciamento de obra, projeto arquitetônico, viabilidade, tudo isso ele consegue fazer através da nossa plataforma, a gente dá o acompanhamento para ele ali. Isso é interessante, Marcelo, porque a gente realmente, como você disse, é um negócio muito ainda rudimentar, de papel, principalmente as questões das prefeituras, né? E vocês, então, se eu tiver um terreno e tenho interesse em gerar negócio com esse terreno, contratando vocês, utilizando a ferramenta de vocês, vocês conseguem me entregar isso totalmente pronto, até totalmente com o projeto arquitetônico, projeto aprovado. Hoje plano de negócio para venda. Exatamente, plano de negócio para venda. Nós comercializamos nos últimos 3 anos 68 terrenos. Que legal. Comercializados, né? Que a gente aprovou o projeto e o incorporador veio e comprou o projeto. Porque o incorporador, você que é dono de terreno, dono de um ativo imobiliário, ele não vai cair do céu um salvador do seu ativo ali. Vou te pagar aqui. Não existe isso. Se o incorporador vier interessado na sua área, ele vai te amassar. Ele vai te dar um sinal e ele vai ficar falando, tô tentando aprovar lá na prefeitura o projeto. E vai ficar, só que ele vai ficar jogando com o tempo. E aí ele já te dá um sinal, você já está amarrado juridicamente com ele. E já estou 14 meses aqui, Marcelo, tentando aprovar o projeto da prefeitura. Não dá mais para pagar lá os 2 milhões que a gente combinou. Já meu dinheiro no tempo aqui eu já perdi. Já foi. Vou baixar para 1,5. E você vai renegociando e no final você que saiu com o seu negócio achando que era um bom negócio o terreno por 2, no final você está aceitando 1.900
Por quê? Porque você vendeu uma terra, você não vendeu um produto imobiliário, essa O valor agregado é muito O maior. valor agregado é muito maior, porque você já entrega um projeto pronto para o incorporador desenvolver ali o empreendimento. Ou você mesmo, se for a aptidão que o empreendedor ali, o dono quer. Isso é muito interessante, viu, Marcelo? Porque eu vejo na prática isso, principalmente no meu escritório de advocacia, a gente vê realmente, já teve casos da pessoa que procurou lá os donos dos terrenos, né, para fazer a incorporação, sumir. E aí os donos do terreno, eles não conseguem nem citar a empresa para poder fazer o distrato. Então fica com aquele documento, aquele não consegue fazer tudo nada. amarrado, porque não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Então, essa é uma situação. E realmente a demora em aprovação é algo que vai mudando. Então, se hoje um projeto é viável e demorou 3 anos para aprovar, a Selic saiu de 2 para 15. Pode ser que já tem outro empreendimento do lado que supriu aquela necessidade. Perfeito. Então, eu queria entrar nesse ponto que você falou, que é o custo de capital. O custo do capital nos últimos anos no Brasil, não vem ao caso aqui os motivos, mas o fato é que hoje está na casa, a gente está falando da Selic, é 15%. Isso tem um impacto direto no setor de incorporação, de construção. Qual foi o impacto para você e como é lidar com essa flutuação e com esse ambiente de negócio do Brasil? Perfeito. É importante um contexto histórico muito rápido, né? Antes nós tínhamos o dinheiro da poupança popular financiando incorporação. Desde 2016 isso acabou, só que foi realmente praticado no mercado e adotado a partir de 2020. Então você não tem mais dinheiro da poupança popular financiando incorporações como era antes. Hoje você vai tentar pegar um financiamento na Caixa, não era que nem 10 anos atrás. É muito mais complicado, porque você não tem dinheiro, né, da poupança popular financiando. Só a critério de informação, nos últimos 4 anos nós saímos de 117 fundos imobiliários para 770 fundos imobiliários. Então o que está acontecendo no Brasil hoje? O mercado de capitais está indo muito para o mercado imobiliário. Por quê? Porque tem o lastro real, né? A gente viu casos aí que não convém falar, mas agora que está acontecendo no momento, muito recente, na Faria Lima ali, né, com fundos, bancos, comprando papéis emitidos só sem lastro nenhum. Então hoje você vê o mercado de capitais muito voltado para o lastro real, muito voltado para o mercado imobiliário. E aí o que a gente faz ali, né? A gente analisa o custo de capital aumentou muito, porque a Selic aumentou e a base de captação. Hoje, para um incorporador captar, ele está tendo que pegar dinheiro a CDI mais 6, estou falando aí de 21% ao ano. E a gente, ao analisar o projeto dele, já vamos dizer para ele, o seu projeto não tem margem para captar dinheiro no mercado de capitais. Você não tem margem para investidor. Ou você tem o dinheiro, ou você tem que arrumar um sócio para captar. Assim, é um bom negócio para você, mas não cabe um investidor aqui. Você não tem dinheiro para... Porque não tem margem para o investidor. Então a gente também dá esse dossiê de viabilidade econômica para que o empreendedor, o incorporador ali, né, o que está tentando ser incorporador, o empreendedor, ele tenha esse poder de decisão, porque o custo de capital hoje ele gira em torno de CDI mais 6, só a critério de informação. Ano passado nós viabilizamos mais de 92 milhões de reais em financiamento de obra. O nosso foco não é nas grandes praças, mas sim nos interiores, né? Apesar de desses 92 milhões, boa parte ter sido no Rio de Janeiro, que é a nossa praça de atuação maior, mas a gente começou desde setembro do ano passado a atacar os interiores. E o nosso foco de 2026 é avançar muito para o interior de São Paulo, porque é um interior muito desenvolvido e é mais fácil de você conseguir comunicar ali inicialmente, né? Então, ano passado a gente viabilizou mais de 92 milhões de reais de financiamento de obra. A nossa meta esse ano é de 250 milhões de reais para financiamento de obra. E cheques pequenos, tá, Marcelo? A gente financiou cheques de 5 milhões, cheques de 10 milhões, cheques de 9 milhões. Que se você é um incorporador aí, se você for tentar num banco tradicional, ele vai tentar te passar um CRI. Só que o CRI ali, ele fala, cara, no mínimo você tem que ser 30 milhões. Não, como assim 30 milhões de recebíveis? Sendo que o VGV, né, que é o valor geral de venda, às vezes é 20. Né? Então, como é que o cara vai ter 30 milhões de recebíveis? Então, o mercado tradicional de capitais, ele tem uma régua muito alta, mas existem muitos fundos, muitos family offices que pegam investimentos menores, só que precisa ter uma estrutura e governança.
que o incorporador, o empreendedor local, ele costuma não ter. Ele costuma ter tudo de forma muito no Excel ali, de forma desorganizada, não costuma ter uma governança, uma gestão, e o dinheiro foge de onde não tem governança e gestão. Você não consegue captar se você não tiver uma governança, gestão, regulamentação jurídica. E a plataforma, a Ribus, ela ajuda nesse ponto da gestão, que é o fundamental para... É tudo ali. A ferramenta que gera ali para ele é para ele ter o controle total da obra dele, do empreendimento, a viabilidade econômica financeira, cronograma físico financeiro, custos de obra, tudo muito detalhado, a assessoria jurídica, a viabilidade jurídica. Ó, cara, você tem que ter patrimônio de afetação. Sem patrimônio de afetação, você nem consegue captar dinheiro no Brasil, né? Para dizer que aquele dinheiro vai ficar dentro daquela SPE, dona do empreendimento. Então, assim, a gente dá tudo dentro da plataforma, ele consegue ter essa gestão, essa governança, ao invés de usar o Excel, ficar toda aquela forma sem... Enfim, que o empreendedor local é o costume dele, é o corriqueiro, é o que ele já faz no dia a dia, e é difícil a gente conseguir levá-lo para usar a nossa plataforma, porque a nossa plataforma ela já está conectada com fundos, com IBs, que são investment banks, que são brokers, né? Então eles já gostam da informação do jeito que eles já estão acostumados a ver. Se você manda uma planilha de Excel, a sua resposta vem daqui a 3 meses, porque ele vai dar preferência para os que estão organizados. Essa é a realidade. Então, você que está precisando começar a sua obra agora, você vai começar a ter a sua análise de capital daqui a 3 meses. Por quê? Porque você não tem organização, governança. Então, o que a gente entrega é um produto organizado para facilitar o acesso do mercado de capitais. Desde o ponto de vista da viabilidade do empreendimento até do ponto de vista da viabilidade econômica para que entre o investidor. Então, a nossa plataforma ela permite isso ali para o pequeno, médio e até o grande incorporador também. Então, só para a gente entender até onde a plataforma vai. Vocês começam com a análise do terreno. Isso. Faz toda essa estruturação, entrega o plano de negócios, né, com o projeto, etc. E quando que a Ribus solta a mão desse seu cliente? Qual que é o último, até onde vocês vão? A gente vai até o final, porque a gente leva um percentual do VGV dele. Ah, entendi. Então, por exemplo, se a gente estrutura... Até a venda final de todos os lotes lá. Das unidades. Das unidades. Por exemplo, são 4 opções que hoje o empreendedor, um dono de terreno tem, né? Primeira é estruturar e vender. Quando ele estrutura e vende para outro incorporar, a gente ganha uma corretagem, como se fosse uma corretagem ali na venda. Quando ele decide ser o incorporador, eu quero ser o incorporador, vou incorporar. Ele próprio vai fazer Ele próprio vai fazer o empreendimento, a gente vai com ele no VGV. Então a gente acompanha ele no VGV. Se ele vai, no final, vai passar a incorporação para alguém e ele vira permutante, né? Na permuta física, financeira. É o que a gente mais vê. No interior é o que mais vê. No Brasil todo. No Brasil todo é só a permutação. Permuta. Então, se ele vira permutante, a gente vai na permuta junto com ele. Entendi. Então, se ele é permuta física, a gente está na permuta física com ele. Se ele é permuta financeira, a gente está na permuta financeira junto com ele. Então, a gente vai até o final com ele, até na parte quando ele decide incorporar. É claro que quando ele decide incorporar, nosso ganho é um pouco maior, porque o nosso trabalho é um trabalho de 36 meses. Sim. A gente fica 36 meses porque é o tempo médio de uma incorporação. Vocês sabem disso, tem o tempo de obra, o tempo de venda, o tempo de lançamento. Então, o tempo médio é 36 meses. A gente fica com esse cliente durante esses 36 meses ali, assessorando ele em todas as áreas. Inclusive na parte de lançamento, na parte de marketing. A gente dá uma assessoria para ele ali, até mesmo como funciona na localidade, né? Então, a gente... Isso que é mais importante, isso que eu ia chegar. Porque cada cidade tem um regramento, tem um plano diretor, tem um zoneamento. Então, exatamente. Vocês têm tudo isso mapeado para poder fornecer a indicação certa. Isso, hoje nós temos 391 cidades com um plano diretor e lei de zoneamento mapeadas. Quando a cidade ela não tem isso online, a gente manda um correspondente jurídico, correspondente normal à prefeitura para pegar ali a lei de zoneamento. Sim. E a gente sobe na nossa plataforma, né? Então a gente tem algumas cidades dessas 390 que não eram online, a gente fez o correspondente jurídico mesmo, foi até a prefeitura, pegou a lei de zoneamento, plano diretor e a gente subiu na nossa plataforma. Então quando você coloca o seu terreno lá, em 5 minutos você sabe o quanto ele produz. Quanto vale aquele terreno do ponto de vista do que ele produz. Do que ele pode ser feito. O que pode ser feito. Pode ser feito um condomínio vertical, horizontal, se é comercial, se é residencial. Daniel, e o quanto dessa jornada do seu cliente ela é digital e o quanto ela é física e presencial em contato mesmo com o cliente? O inicial é totalmente digital. Ele vai cadastrar o terreno dele ali ou a área dele e aí vai ver o que produz. Essa é totalmente digital. É um dossiê
chega para ele no e-mail dele em 5 minutos depois que ele cadastrou. E esse primeiro contato é gratuito? É gratuito. Qualquer um tem um terreno, ele vai lá, vai colocar. Cadastra e tal. É limitado a 1 por CPF, né? Então, e aí ele pode cadastrar ali o terreno dele, verificar, cara, ó, pô, meu terreno vale isso. E a partir daí, ele já tem um botãozinho no final, solicitar estruturação assistida. A partir daí já começa a interface humana de atendimento com aquele. Aí a gente passa para ele, ó, cara, esse é o nosso cronograma que a gente vai desenvolver, esses são os nossos custos incorridos ao longo do caminho. Se você quiser, aí a gente avança a partir daqui e aí começa o contato humano. Mas o primeiro contato ali, para ele subir, para ele entender o terreno dele, é 100% gratuito. Então, deixa eu só entender o seguinte, vamos lá. Você falou que tem 381 cidades mapeadas. Isso. Não sei se Barretos está ou não, mas nós estamos aqui no município de Barretos, né? Se eu tenho terreno, vai estar agora. Se eu tenho um município, se eu tenho um terreno aqui e vou querer subir na plataforma de vocês, ainda não está mapeado. Então não vai chegar a informação em 5 minutos. Não vai. Aí vocês vão dar o feedback dizendo, nós vamos procurar. Ele está fora da nossa área de atuação, aí legal. A gente dá um feedback para ele, porque a gente pede um tempo para que isso, assim, a gente, para começar, a gente desprender alguém, para ir pegar o plano diretor, zoneamento e tal, tem que ter no mínimo ali uns 5 terrenos, para começar a ter uma demanda mínima daquela região. Não basta um terreno lá, ali. A não ser que seja um terreno gigantesco. Aí a gente olha ali e fala, que vale tem viabilidade. Né? Perfeito, exatamente. Tá, legal. E, Daniel, vocês nitidamente estão passando por um processo de aceleração como startup grande. Está saindo de 96 e a meta é passar de 200 esse ano. Como, primeiro, vocês se estruturaram por um crescimento tão grande, tão rápido assim, né? Então, ter essa meta tão agressiva para esse ano? E quais são as dores desse crescimento? A gente, o que projetou, né? Primeiro, nós, ano passado, viabilizamos esses 90 milhões e o que possibilitou esse aumento da meta? É porque nós geramos resultados para esses primeiros 90 milhões captados. Então, os próprios fundos, gestores que a gente já gerou um resultado para eles mesmos já aumentaram o nosso cap lá de captação com eles. Esse ano para vocês aqui a gente tem tanto. Ano passado a gente tinha tanto, esse ano a gente tem tanto. Então, gerar resultado com o histórico realmente foi o que possibilitou o avanço, né? E hoje a gente está enfrentando o problema. Hoje a gente tem mais dinheiro do que projetos bons para a gente conseguir alocar esse dinheiro. Até agora a gente está no um problema bom, então. Problema bom. Problema bom. É projetos bons que a gente consiga alocar. Até agora a gente já está em fevereiro, a gente conseguiu fechar até agora, que é de Uberlândia, um cheque de 8,5 milhões. E para essa questão de crescimento, o maior desafio, cara, são pessoas. Hoje, quantos colaboradores vocês têm? Hoje a gente tem cerca de 32 colaboradores. 32. Nós já tivemos, ano passado, começamos com 64 e graças a IA, né, infelizmente por um lado, mas felizmente para o lado do empreendedor, mas infelizmente para o lado do empregado, né, tem todas as vertentes aí, a gente conseguiu reduzir a nossa carga de funcionários em 50% e aumentar a produtividade em mais de 200%. Imagina. Com o uso da IA. Mas quando você fala que vocês conseguiram entregar no mercado 96 milhões, só que vocês produziram muito mais do que isso, porque chega no final, tem pessoas ali, empreendedores, que não vão precisar dessa grana, vão fazer uma permuta. Tem vários então, isso é interessante dizer também, que 96 milhões é financiamento que vocês conseguiram pela plataforma. Isso. Mas se eu sou um dono de um terreno e no final eu falo, não, eu vou fazer uma permuta aqui com uma construtora. Isso a gente fez, ano passado a gente fez 8 de venda, que o valor, aí se for somar com o que botou de financiamento com o valor de venda, já chega nos 200 milhões, ano passado. É isso que eu quero dizer. De faturamento, assim, que a gente gerou que total, gerou de negócios. De negócios, na plataforma. Passa de 200 milhões já em 2025. Já em 2025. Legal. Agora, de liberação de crédito para financiamento, esse ano a gente está com o target de 250 milhões. Mas o maior desafio são pessoas, cara. E geração de negócios, qual que é a meta para esse ano? Hoje, na meta desse ano, a gente está com 18 terrenos que a gente mapeou do segundo semestre para cá, que já estão em minuta. A gente está começando, não tem problema nenhum, não vou citar valores nem locais. A gente está em comercialização com a construtora Tenda, que é uma grande construtora, com a Curi também. A gente está fechando 2 terrenos com a Riva, que é a linha médio padrão da Direcional, que a Direcional é mais baixo padrão. Então a gente está fechando 2 com a Riva, já em minuta mesmo, né? E outros com algumas outras incorporadoras menores, mais locais,
que compõem aí, eu tô sem a plataforma aqui agora, mas são 15 a 18 terrenos que já estão em minuta mesmo, já para fechamento e aquisição. E aí aquilo, a gente trouxe o terreno, estruturou e botou e vendeu. A gente levou para o incorporador, ó, atende os seus requisitos aqui. A gente tem um dentro da plataforma que nós chamamos de Deal Match, que as incorporadoras colocam ali o que mais ou menos elas estão procurando. É um Tinder do... É um Tinder imobiliário. Aí Deu match. É o match. Aí as incorporadoras colocam, ó, cara, eu tô procurando terreno, Minha Casa Minha Vida, que produz tanto de VGV, ou estou procurando terreno de médio padrão, que produz tanto de VGV. Quando é cadastrado, a gente já, já chega aqui. Entra em contato com o executivo dessa incorporadora, pintou um terreno aqui. Pô, legal, hein? A gente tem interesse em analisar. Aí a gente começa a estruturação para ele já mais direcionada. Legal. Porque aí a gente já direciona para o produto que aquela incorporadora faz. Porque não adianta levar para a incorporadora um produto que é muito distante do que ela trabalha. Faz, né? Então a gente já vai direcionando tanto a estruturação do produto já com o perfil daquela incorporadora. Mas respondendo a sua pergunta para finalizar, cara, o maior desafio são pessoas. Hoje está surgindo uma nova atividade do mercado aí que são os vibe codings, né? Quem sabe codar com IA e trabalhar com a inteligência artificial. Você é programador? Eu sou advogado. Você é advogado. Eu sou advogado, mas virei programador há 2 anos graças à IA. Então hoje eu programo, enfim, todas as linguagens, mas graças à inteligência artificial. Eu sou advogado, sempre fui advogado mesmo. Assim, aí ela te proporcionou, aprendeu através... Fui realmente para a área de tecnologia, né? E aí comecei primeiro numa pós que eu fiz de LGPD, quando a LGPD ainda era projeto. E como a inteligência artificial está presente na Ribus? Hoje tudo. Hoje, desde o dossiê de viabilidade, é feito totalmente com IA, até a análise de dados, até a análise de recebíveis que o incorporador tem, a análise de cada contrato, que, por exemplo, você vendeu lá, você tem 100 unidades do seu empreendimento, você vendeu 80, cada pessoa daquela ali é feita uma análise para saber se aquela pessoa tem saúde, porque o que está entrando como garantia é aquela pessoa, é o teu contrato com aquela pessoa, é aquele apartamento que você vendeu. Então, quem eu tenho que analisar o score não é o seu mais, é daquela pessoa. Então, a gente hoje tem uma ferramenta de IA desenvolvida in-house que analisa 80 contratos, 100, 200 contratos de recebíveis em frações de minutos. Coisas que demorariam antes um analista 1 mês, 2 meses para analisar cada contratinho, para ver o score, rating bancário de cada um que está ali. Hoje, em minutos, a gente já tem uma análise da carteira dele. Então, assim, todas as fases da estruturação, a IA está presente. Viabilidade, plano diretor com lei de zoneamento, já é um cruzamento de dados que a IA gera o que dá para ser feito ali. Coisas que demorariam antes muito tempo. Exato. Então, a IA está presente em todas. A gente usa mais de 4 tipos de IA internamente, né? Não nos limitamos ao ChatGPT, mas usamos ele como base para tudo. Mas a gente tem 4 IAs ali dentro e a gente, com essas 4 IAs, a gente desenvolveu a nossa, que é mais focada em viabilidade para empreendimentos mesmo, assim. Mais focada para isso, a gente desenvolveu uma própria internamente. Mas a nossa maior dificuldade hoje está em pessoas que tenham esse skill, que hoje, o que acontece, né? As pessoas estão muito reativas à IA, com medo de perder o seu trabalho para uma inteligência artificial. Isso só faz com que gere uma demora maior na evolução das coisas e o pior, esse tipo de comportamento vai fazer com que a IA substitua aquela pessoa mesmo. Então, em vez de você repelir, né, afastar a inovação, abraça ela, domina ela, porque o que mais tem hoje é empresa querendo contratar pessoas que dominam a inteligência artificial. Em qualquer ramo, tá? A gente tem dentro da nossa empresa lá, o pessoal de marketing, cara, a edição é só com IA. Eu não admito mais o cara ficar ali no CapCut cortando, esquece, cara, é IA, você bota numa IA aí, não, tem uma IA para fazer isso. Quando vai fazer projeto, quer um projeto vertical e tal. Cara, já é uma IA que vai gerar, eu não quero mandar para arquiteto de projeto ele me devolver, esquece. Eu quero só então ali é obrigatório, a gente tem toda semana, né, a sexta-feira a gente fala sexta-feira da inovação, é apresentar uma IA que vai melhorar a eficiência da área que você está. Desde o financeiro até o cara de marketing ali, toda sexta-feira tem que trazer uma possibilidade, uma ferramenta para melhorar a eficiência do que ele faz. Legal. Estamos chegando ao fim do nosso Budcast. Quero agradecer a participação do Daniel Carius. Eu que agradeço. Muito bacana esse bate-papo. Agradecer a participação do Thiago Abrão, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. Tenho certeza
que você vai gostar bastante dessa entrevista. Não perca, acompanhe o nosso podcast da Comitiva Inovação.